Senhores Presidente da Câmara e da Assembleia Municipal de Abrantes, senhores vereadores, presidentes de junta e deputados municipais, senhores funcionários, jornalistas e munícipes que assistem a esta sessão, em particular à população de Carreira do Mato, pela sua hospitalidade. Caros concidadãos, para quem, como é suposto acontecer com todos nós, vive o 25 de Abril todos os dias, contribuindo ativamente para a defesa e aprofundamento da democracia, sim, somos todos guardiões da democracia, o que pode acrescentar este dia tão especial, celebrativo do derrube da ditadura e da instauração dos alicerces do regime democrático em Portugal. Em nosso entender, no entender do movimento Alternativa Com, ele acrescenta memória, balanço e compromisso. É, na verdade, com muita emoção que recordamos, uns por experiência própria, outros mais novos, por inúmeras lições e testemunhos, o Dia da Liberdade. Permitam-me este testemunho pessoal. Em abril de 1974, então com 17 anos, vivia intensamente os primeiros anos de uma vida universitária fortemente politizada, marcada pelo repúdio da censura, suspeição e delação e por outras formas buçais e retrógradas de autoritarismo, repressão e humilhação. Exigíamos, sobretudo, liberdade. Liberdade para nos informarmos com verdade e pluralidade e para podermos formar e expressar opinião própria, nomeadamente a que não estava alinhada nem era do agrado do regime. Rejeitávamos o encobrimento e a mentira. Às escondidas, escutávamos os noticiários em língua portuguesa da BBC, da Voz da América e de outras rádios internacionais. Clandestinamente, líamos obras proibidas de Alves Redol, Miguel Torga, Natália Correia ou Manuel Alegre, incluindo, claro, os dois livros que abalaram fatalmente o caquético Estado Novo, Portugal Amordaçado, de Mário Soares, e o Portugal e o Futuro, de António de Spínola. A luz penetrava cada vez mais pelas brechas dos muros que a ditadura erguia para ocultar os horizontes da liberdade. Com Zeca Afonso, Fernando Tordo, Paulo de Carvalho, João Vilaré, Ária dos Santos, Raul Solnado e tantos outros, cantávamos, declamávamos e escarnecíamos, explorando o humor irónico e corrosivo, em palavras dúbias e entre linhas. Sim, o humor político que tanta falta faz. Com maior ou menor criatividade e ousadia, desafiávamos a estulta censura e contestávamos o torpe poder totalitário, pagando por isso o preço da repressão e da exclusão. Respirávamos, sem o saber, a brisa de mudança que em breve traria o ar fresco da democracia. Ao celebrarmos hoje o 49º aniversário do 25 de Abril, fazemos um balanço deste longo e simultaneamente curtíssimo período histórico, com a noção muito clara de que a democracia é, por natureza e definição, uma obra imperfeita e sempre inacabada. Mas, por mais que permaneçam sequelas salazarentas em muitas mentalidades, que persistam tiques autoritários em demasiados indivíduos e instituições e que ocorram falhas graves no sistema democrático, inclusive na liberdade de imprensa e no acesso plural e equitativo aos média, designadamente àqueles que se demitem das suas responsabilidades cívicas e deontológicas, se vendem a poderes políticos e económicos corruptos e traem a democracia de essência, dizemos com toda a convicção que sim, valeu a pena. A democracia vale e valerá sempre a pena. De facto, foi a Revolução dos Cravos que nos salvou do recalcitrado e bafiento regime fascista de Salazar e Caetano. Um regime autoritário que impunha a ignorância, a alienação, o atraso e o silêncio temeroso, em nome de uma pertença à ordem social, proporcionadora de estabilidade e subsistência. Um regime paternalista que infantilizava e ajoelhava toda uma sociedade, em nome de valores de conformismo, submissão e resignação. Estamos gratos aos militares de Abril e aos resistentes antifascistas, aos constituintes
e constitucionalistas do regime democrático, aos eleitos e funcionários dos órgãos do poder central, regional e local, e a todos quantos, no estrelato ou no anonimato, têm dado o melhor de si com honestidade e competência para a construção da democracia e do desenvolvimento. Ao fazermos este agradecimento, sincero e sentido, fazemos também a crítica e o repúdio dos males e omissões que alguns têm praticado, uns com intenção e plena consciência do que fazem, outros fechados num mesquinho individualismo e sectarismo, envergonhando e prejudicando os cidadãos honrados e cumpridores, e, em certos casos, projetando nestes, com falsos rótulos e atribuições, os seus próprios vícios e insuficiências. Esses indivíduos e grupos, parasitas e oportunistas, abusadores e predadoras, amantes da propaganda e do culto da personalidade, traficando influências e privilégios e agindo até, em alguns casos, em associação criminosa, não têm desculpa. Escolhem servir-se em vez de servir, ser amos em vez de ser líderes, ser donos disto tudo em vez de dignos representantes e parceiros dos cidadãos. Enquanto titulares de cargos políticos, ou movendo-se impunemente nos corredores do poder, esses indivíduos e grupos espúrios escolhem desvalorizar e descredibilizar a democracia, em vez de trabalharem para o seu reforço e aprofundamento. Escolhem satisfazer interesses egoístas, sejam eles pessoais e familiares, ou clientelares e de facção, em vez de serem agentes ativos do desenvolvimento, assegurando justiça e progresso social e cultural. Ainda assim, apesar da sua fragilidade, a democracia tem costas largas e cá vai aguentando os muitos casos e casinhos, uns conhecidos e punidos, outros impunes e ainda por conhecer, de corrupção moral e material. O caminho da democracia é para prosseguir sem esmorecer, com a consciência de que os seus males e omissões só são legítima e eficazmente superáveis com mais e melhor democracia e cidadania, isto é, com mais e melhor participação e empoderamento dos cidadãos, em total liberdade e com plena confiança. E nunca, mas mesmo nunca, permitindo quaisquer formas, por mais disfarçadas, sedutoras e cínicas que se apresentem, de populismo, autoritarismo, paternalismo, saudosismo e conservadorismo. Para o movimento Alternativa Com e para quem quer viver numa democracia real e com qualidade, há 3 perguntas essenciais a fazer. A primeira pergunta é se nos sentimos verdadeiramente livres e motivados para expressar opiniões próprias, se necessário, divergentes e críticas do poder, de denunciar falhas éticas e ilegalidades, incluindo ameaças e retaliações, de participar plenamente nas discussões e decisões públicas, de fazer escolhas inovadoras e alternativas e de beneficiar com independência e equidade dos recursos públicos tutelados pelo Estado e que a todos pertencem. A segunda pergunta é se estamos sinceramente satisfeitos e orgulhosos com o ambiente político e democrático existente, com o papel desempenhado pela imprensa local e regional, com o respeito pelos direitos das oposições, com a transparência dos atos públicos, com o cumprimento das promessas feitas, com o desenvolvimento económico e social alcançado e com a igualdade de oportunidades e justiça social praticadas, onde não haja lugar a troca de favores, favoritismo e nepotismo. A terceira pergunta é se estamos ativa e entusiasticamente a contribuir e a fazer tudo o que podemos e devemos, com elevação nos modos e profundidade nas ideias, pela cidadania livre e participativa, pelo reforço das instituições e instrumentos democráticos, pelo progresso cultural, digital e ambiental, pelo apoio solidário às pessoas dependentes e em solidão e, em geral, pela coesão e inclusão social, sem realmente deixar ninguém de fora nem para trás. A democracia é o regime das liberdades e não dos medos, das vozes e não dos silêncios, das cores e não das sombras. A democracia é o regime da verdade e da transparência, de todos, com todos e para todos, de cidadãos de corpo inteiro e cabeça erguida, confiantes, autónomos e insubmissos. Não nos resignemos, portanto, perante as dificuldades
e mágoas da democracia. Cantemos como cantou Adriano Correia de Oliveira: Tejo que levas as águas, correndo de par em par, lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar. Viva o 25 de Abril e a Revolução dos Cravos. Viva a liberdade e a democracia. Viva a resistência e a solidariedade para com o povo ucraniano. Viva Abrantes e viva Portugal.